Bom dia. Amores, nós estamos aqui de volta. Tia Carla ainda tá tendo que fazer aquele mesmo esquema com vocês, porque infelizmente essa semana eu não pude nem postar aula, né? Foi avisado a vocês, eu tô com problemas de saúde, né? De pessoas doentes na família. A pessoa que me ajuda a fazer meu vídeo tá tendo que fazer isolamento no quarto. Eu tô tendo que fazer isolamento em outro quarto, né? Infelizmente nós estamos passando pelo problema de fazer quarentena. Então cada um tá isolado. E eu vou assim até mais ou menos o dia 18, né? Quando eu vou fechar aí os 14 dias, né? Que eu vou poder voltar a conviver com a minha família. E também meu marido, que é quem me ajuda nos meus vídeos, com a televisão, com tudo, a gente vai poder voltar a fazer direitinho como a gente estava, tá? Mas se Deus quiser, em breve a gente vai estar bem. Mas por enquanto, como ainda não dá, a gente vai trabalhar aqui assim, daquele jeitinho mesmo, que eu não quero deixar vocês de novo na mão, tá? Bom, a gente falou no nosso capítulo 4 de atmosfera. Nós vamos falar agora sobre a biosfera. O que é biosfera? Bio, vida, esfera, o nome já diz, uma esfera, é o planeta Terra, tá? Então, a biosfera, ela compreende todas as partes do nosso planeta que tem vida, seja na água, no ar, seja no solo, tá? Tudo faz parte da nossa biosfera, tá certo? Eu fiz para vocês aqui, ó, e vou mandar para vocês também, né? Aqueles meus desenhinhos que eu sempre faço. Então, olha só, atmosfera, hidrosfera e litosfera, ar, água e solo. A biosfera é toda essa parte aqui que tem vida, que envolve, que engloba tanto a atmosfera, quanto a hidrosfera, quanto a litosfera. Nós chamamos disso de biosfera. Bio, vida, esfera, a parte redonda do planeta, tá? Bom, então, continuando aqui. Quem estuda, né, a biosfera? Gente, quem estuda a biosfera é uma ciência chamada ecologia. Ecos vem a ser ambiente, logos vem a ser estudo, ecologia, o estudo do ambiente. E a ecologia, né, ela faz uma arrumação onde nós temos os átomos que formam as moléculas, as organelas, as células, ela arrumou tudo bem bonitinho em níveis, ó, sistemas, aí chega em organismo, que é o ser vivo, um ser vivo, população, quando a gente junta mais de um organismo igual, da mesma espécie, e comunidade, quando a gente junta várias espécies diferentes no meio ambiente. Quando essas espécies, esses seres vivos, se juntam com fatores não vivos, como ar, água, solo, temperatura, luminosidade, nós formamos um ecossistema. E os ecossistemas do ar, da água e da terra formam a biosfera. Quem organiza e quem estuda tudo isso é essa ciência chamada ecologia, tá? Então, vamos lá. Bom, o que vem a ser espécie dentro da ecologia? Nós somos da espécie humana, certo? O que vem a ser espécie? Espécie são seres vivos muito semelhantes entre si. E aí, eles são tão semelhantes, mas são tão próximos, que quando eles cruzam, eles deixam descendentes, filhos férteis, que podem continuar a sua espécie. Quando esses seres não são da mesma espécie, eles não conseguem deixar descendentes férteis, ou seja, a égua e o jumentinho são ambos ecos, né? Eles são do grupo ecos, mas eles não vão poder gerar descendentes férteis, porque apesar deles serem organismos, de estarem dentro do mesmo grupo, eles não são seres da mesma espécie. Ou seja, cromossomicamente, eles são muito semelhantes, mas eles não são idênticos. Por isso que, quando eles cruzam, eles criam um indivíduo chamado a mulinha. A mula, ela não é fértil, ela não pode ter filhos, ela não pode deixar descendentes, porque eles não são da mesma espécie. Então, a ecologia criou um conceito, um nome chamado espécie, para poder
designar, chamar todos os organismos dentro de um ambiente que, quando são tão semelhantes, tão aparentados, tão juntinhos, que quando eles cruzam, eles deixam descendentes férteis que vão poder continuar tendo filhotes e dando continuidade à espécie, tá? Bom, além disso, né, a ecologia, aqui ó, o gato, por exemplo, o gato é um felino, né? Dentro dos felinos nós temos gatos, leões, tigres, são seres semelhantes, mas cada um é de uma espécie diferente. Se você cruzar um leão com um tigre, né, até existe num zoológico, se eu não me engano, da Alemanha, o nome dele é um tiger, tá? E a gente chama de híbrido. É um ser híbrido, ele tem a genética de um grupo e a genética do outro. Ele nasceu com características misturadas, ele é um híbrido, mas ele não tem como gerar outros descendentes, ele não é fértil, ou seja, a fêmea não tem óvulos ou o macho não tem espermatozoide. Não conseguem gerar filhos, por quê? Não são da mesma espécie, tá? Esse é o conceito de espécie, são seres tão semelhantes, mas tão semelhantes, tão pertinhos um do outro, que quando cruzam, deixam descendentes férteis. Além disso, a ecologia criou pra gente o termo chamado habitat e nicho. O que vem a ser um habitat e um nicho? Olha só, habitat. Habitat é o endereço do ser vivo no ambiente. Nós não temos, por exemplo, a onça-pintada na savana africana. Nós não temos um gorila no Pantanal. Por quê? Cada um tem o seu habitat. Habitat é o endereço do ser dentro da natureza. O ser vivo, ele tem o local dele. Por que isso? Ali ele está adaptado. Ele encontra um ambiente onde ele tem comida, abrigo, as suas características físicas dentro daquele lugar. Se nós pegarmos, coitado, no zoológico isso acontece. O urso que nós temos dentro do zoológico, quando chega no verão, uma grande parte do pelo dele cai por causa do calor, ele não é adaptado, não é o habitat dele. A gente não pode tirar um animal do seu habitat que ele não consegue sobreviver, dificilmente ele vai se adaptar, ou ele sofre muito para passar por isso, tá? Então o animal, ele tem características físicas, biológicas, que favorecem que ele viva dentro daquele local. Por isso ele tem o seu próprio habitat. Habitat é o endereço. E também temos o que nós chamamos de nicho, né? Nicho ecológico. O que vem a ser o nicho? O nicho é como se fosse a função, como se fosse a profissão daquele ser. Por exemplo, fungos e bactérias. Qual é o nicho deles? Eles são decompositores, é a função, é a atividade. Por exemplo, dentro de uma cadeia alimentar, o que é uma cadeia alimentar? É uma sequência onde um ser vivo vai se alimentando do outro, né? A cadeia alimentar, você tem vários nichos. Você tem o predador, que é quem mata e come. Você tem o produtor, que é a planta, é quem produz um alimento. Você tem um consumidor primário. E essas atividades, essas funções do ser dentro de um ecossistema, dentro de um ambiente, é chamado de nicho. Então a gente diz que habitat é o endereço e nicho é a profissão, é aquela função, aquela atividade daquele ser, tá certo? Então vamos lá. Bom, e como é que isso tudo está organizado, né? Aqui, ó. A nossa onça pintada, certo? Dentro do habitat dela, do Pantanal. O nicho dela, que seria uma atividade, uma função, ela é uma predadora da capivarinha, que é, por sua vez, uma consumidora herbívora, né, de plantinhas, que tem também como função servir de alimento para a onça, tá? Bom, e os conceitos de população e comunidade? O que vem a ser população? O que vem a ser comunidade? Olha só, vamos passar para dentro da nossa sala de aula. Um indivíduo é um organismo. Nós somos muitos dentro de uma sala de aula da mesma espécie. Quando nós juntamos vários seres da mesma espécie, nós temos uma população. Se por um acaso, lá embaixo no nosso parquinho, tivesse um monte de gatinho, nós teríamos uma população de gente e uma população de gatinhos.
Então, quando nós juntamos diferentes populações, nós passamos a ter uma comunidade, tá? Esse conceito deixar claro para vocês, isso é em biologia. A gente sabe que na língua portuguesa essas palavras elas podem ter outros significados. Então, olha só, que bonitinho, tá? Aqui são as borboletas, ó. Isso aqui nós temos uma população de borboletas. Se fosse uma, seria um organismo. Como nós temos vários iguais da mesma espécie, nós temos uma população. E eu trago isso aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Organismo, o elefantinho, ó. Aqui, um elefantinho. Quando nós juntamos vários organismos, ou seja, seres da mesma espécie, nós temos uma população. Mas aqui em cima nós já temos, ó, os elefantes e as zebras. Então, nós já começamos a ter duas populações diferentes. Nós temos uma comunidade. E nos ecossistemas, nos ambientes, nós podemos ter várias populações diferentes dentro daquela comunidade, tá? Bom, seguindo aqui, nós vamos entrar em cadeia e teia. Então, olha só. As populações, como elas convivem todas juntas no mesmo lugar e formam uma comunidade, começa a existir entre elas uma relação de alimentação, do comer, ser devorado, servir de comida, tá? Isso se chama cadeia alimentar. Isso está presente, cadê? Deixa eu ver para vocês. Aqui na página, deixa eu ver para vocês, 86, olha só. O capim é o produtor. Por quê? A planta é sempre a produtora, porque ela faz fotossíntese, então, consequentemente, ela consegue produzir seu próprio alimento. Ela é a produtora. Serviu de alimento para o grilo. O grilo, ele é um herbívoro. Ele só se alimenta de planta. Ele é o primeiro que come. Ele é o consumidor primário, que é devorado pelo sapo, que é um carnívoro, que é o consumidor secundário, que pode ser devorado por uma cobra, que é a consumidora terciária, que pode também ser devorada por um gavião, a consumidora quaternária. E no final, o que acontece com todo mundo, gente? No final, o que acontece? Olha só. Simplesmente, todo mundo entra em decomposição através dos fungos e bactérias, volta para o solo como adubo e vai ser consumido pela planta. Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu trago para vocês aqui, ó, nesse nosso materialzinho que eu vou enviar, mostrando pra gente, ó. O que nós temos aqui? Nós temos a planta que serve pro gafanhoto, que vai servir para o sapo, que serve para a ema. Mas se vocês observarem, o que está acontecendo aqui? Essa planta também serve para o coelho, que vai servir para o gavião, que o coelho vai servir para a cobra, que vai servir para o gavião. Vocês notaram que a minha cadeia alimentar, ela não precisa ser reta? Planta, sapo, planta, gafanhoto, sapo, cobra. Ela pode ser planta, sapo, planta, coelho. Coelho para o gafanhoto, o coelho para o gavião, coelho para a cobra, gafanhoto para o sapo, sapo para a cobra, sapo para o gavião. Ou seja, quando nós temos uma cadeia alimentar, quer dizer, várias cadeias alimentares juntas, misturadas no mesmo ambiente, a gente diz que nós formamos uma teia. Cadeia quando ela é linear, uma linha. Quando ela já começa a se misturar, nós temos uma teia alimentar, tá bom? Bom, então continuando. Qual é o problema, né, de uma poluição na cadeia alimentar? Quando nós poluímos a cadeia alimentar, que nós tiramos um elemento, olha só o que vai acontecer aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui para vocês. Ó, se eu poluo de uma maneira que eu tiro o grilo, eu causo um desequilíbrio ambiental. As cadeias alimentares, elas são uma maneira de controlar o ambiente, elas são muito importantes. Essa relação de predador e presa, elas mantêm biologicamente tudo em equilíbrio. Se nós mexermos nisso, nós criamos um desequilíbrio ecológico. Tirei o gafanhoto, o que acontece? O capim cresce demais. E o sapo morre, porque ele perdeu seu alimento. Se o sapo morre, a cobra morre.
Se eu tiro o sapo, o gafanhoto aumenta demais, não tem quem preze, vai predar ele. A planta diminui porque tem muito gafanhoto. E a cobra acaba morrendo. Então existe um equilíbrio, tá? A gente tem que ter muito cuidado. A cadeia alimentar não pode ser interrompida. Porque senão um ser acaba prejudicando o outro. É uma relação muito delicada. E a poluição, quando interfere em um desses elementos, ela desequilibra todo o ecossistema. E aqui? Vamos lá. Bom, chegamos ao que eu acabei de falar, do ecossistema. O que é um ecossistema? Ecossistema é um conjunto de fatores vivos, plantas, animais, micro-organismos e não vivos, água, ar, solo, temperatura, oxigênio, todos eles vivendo em conjunto, em harmonia, tá? Então, um vaso de planta é um ecossistema, um aquário é um ecossistema. Agora, se eu pegar um copo d'água, esterilizar aquela água e só tiver água, não tiver nenhum micro-organismo ali, não é um ecossistema. Ecossistema é um conjunto dentro do mesmo ambiente formado por fatores vivos ou bióticos e fatores não vivos, abióticos, interagindo. Exemplo, fotossíntese. A planta aqui do meu laguinho faz a fotossíntese. Como? Usando gás carbônico, um fator não vivo. Liberando oxigênio, um fator não vivo que vai ser usado para o peixinho poder respirar. Então existe, gente, toda uma interação, tá? Entre os elementos vivos e os elementos não vivos dentro de um ecossistema. Se a gente mexe nisso, é um equilíbrio muito delicado e a gente cria um desequilíbrio que acaba interferindo em um certo momento também nas pessoas, tá? Então aqui. E o ecossistema. Por exemplo, isso aqui, essa plantinha é uma bromélia. Isso aqui é um ecossistema. Dentro dessa bromélia tem a água, tem o ar, tem a luz, a planta e os bichinhos que vivem aqui dentro. Então, nós temos macroecossistemas como os oceanos e microecossistemas como essa plantinha, tá certo? E isso tudo é estudado, né? Olha só quantos ecossistemas diferentes. E isso tudo é estudado, tá? Pela ecologia. Qual é a importância, gente, disso aqui, da biodiversidade, né? Disso tudo, desses seres vivos todos, bio, vida, diversidade. Existe aí todo um equilíbrio entre esses seres. E esse equilíbrio afeta as plantas, afeta a quantidade de umidade, de gás, de tudo que tem. Existe um equilíbrio muito delicado entre os seres e o meio ambiente. Os fatores bióticos e abióticos, eles precisam um do outro. E essa diversidade, essa biodiversidade é muito importante. A maior parte de remédios que nós descobrimos até hoje, elas vêm exatamente dessa matéria-prima. Tanto que existe um problema muito sério no Brasil chamado biopirataria. Pessoas que tentam levar para fora do Brasil animais ou plantas para poderem extrair delas princípios ativos, substâncias que são usadas como remédio. Dizem que nós não conhecemos nem um décimo do que a natureza tem pra gente, tá? Então é muito importante a gente cuidar da nossa biodiversidade, porque elas são matéria-prima. A biodiversidade, os seres, eles são matéria-prima para uma grande parte de substâncias que nós temos no nosso sistema farmacêutico. Tá certo? Então, a gente termina agora, gente, nesse pedacinho, tá? Falando sobre isso, né? Biodiversidade. E eu vou passar para vocês o restante das atividades do livro, tá? E vamos corrigir na próxima aula através de um vídeo. Só que nós vamos fazer dessa vez uma coisa diferente. Nós vamos corrigir o vídeo e através de uma live. Nós vamos passar agora a corrigir os nossos exercícios através de lives, tá bom? Um beijo grande e fiquem com Deus.